Olá, alunos! A aula de hoje será sobre os poluentes atmosféricos e suas reações químicas, como chuva ácida, aquecimento global, acidificação de oceano e buraco na camada de ozônio. Primeiro eu vou falar para vocês sobre as camadas da atmosfera. A mais externa é a exosfera, onde se encontram os satélites. Seguida dela, abaixo dela tem a termosfera, onde é visualizado a aurora boreal. A mesosfera é a camada mais gelada, aquelas que eu tinha explicado para vocês sobre o ciclo da água, em que a nuvem ela encontra a parte mais fria da camada da atmosfera, o qual ela se condensa e se precipita como forma de chuva. A estratosfera, onde se encontra a camada de ozônio, e a troposfera, onde está compostos os gases da atmosfera, com 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% os demais, como dióxido de carbono, vapor de água e os gases raros. Os poluentes atmosféricos. Um exemplo é o monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e o ozônio. Chuva ácida. O gás dióxido de carbono, que existe na atmosfera como resultado da respiração dos seres vivos e da queima de materiais orgânicos, como o petróleo, os combustíveis fósseis, ao se dissolver na chuva, a torna ácida por causa das suas reações. Reação em que o dióxido de carbono mais a interação com a água forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele se dissocia em um íon de hidrogênio, que torna esse, onde ele está sendo liberado, ele torna esse ambiente ácidos. A nomenclatura dos ácidos sulfúrico, ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Óxidos ácidos reagem com a água, formando ácidos, como o ácido carbônico que tinha passado, que ele libera o hidrogênio, o íon hidrogênio, formando ácidos, como bases formando sal e água. São formados por não metais. Vocês podem ver aqui, ele libera os sais e água. Então, a chuva ácida é esses compostos, são essas reações, que é o dióxido de carbono interagindo com a água da atmosfera, com as nuvens, a água presente para a formação das nuvens, então transforma em ácido carbônico, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que é a interação do enxofre com a água e a interação do nitrogênio com a água. Vou passar para vocês primeiro sobre os ciclos biogeoquímicos. O primeiro é o nitrogênio. Ele está presente na atmosfera, 78% da atmosfera é composta pelo nitrogênio. Ele em solo, ele só estará disponível para nós quando ele for absorvido pelos produtores primários, como as plantas. Então, isso só acontece quando ele é fixado no solo para essas plantas absorver esse nutriente. E é a partir de quem? Dos decompositores, que passa esse nitrogênio da forma gasosa, que estava na atmosfera, para a forma disponível para a planta. Ele também pode, esse nitrogênio, ele também pode se transformar em nitratos, nitritos, na amônia.
o processo de amonificação, a formação, e o nitrificação para a formação de nitratos. E é sempre um processo de bactérias. E a assimilação, que é a transformação do nitrato disponível para as plantas. Já no ciclo do carbono, o dióxido de carbono ele é liberado dos combustíveis fósseis durante a queima em usinas termoelétricas ou em veículos. Dessa queima é liberado na atmosfera, e as plantas e as algas presentes no mar, no oceano, eles acabam absorvendo esse carbono. Por isso que é tão importante as plantas e as algas. Lembrando que os seres vivos expiram o dióxido de carbono para a atmosfera, além dessa queima dos combustíveis fósseis. Já o ciclo do oxigênio, não só o próprio oxigênio, mas o dióxido de carbono e a água, o H2O, está presente nesse ciclo. Então, o oxigênio é disponibilizado para os seres vivos, para a respiração. Então, ele também é disponível na forma de água, e o dióxido de carbono, liberado lá da queima dos fósseis, combustíveis fósseis, e da nossa transpiração, nossa expiração. Então, ele é disponível para a planta, no qual ela vai liberar o próprio oxigênio para nossa respiração. A água também é liberada para as plantas e para os demais seres vivos, para sua absorção. No ciclo do fósforo, o fósforo presente no solo, ele pode ser lixiviado, ser perdido e ser direcionado diretamente através da chuva, ele ser diretamente levado para os rios, corpos d'água, ou ele pode ser assimilado pelos vegetais. E assim a gente pode absorver através do alimento, através desses vegetais. Ele também está presente no solo após o intemperismo de rochas, que eles estão presentes em rochas, e ele fica presente, disponível para os vegetais, para nós. Incorporações nas rochas, segmentos geológicos levam essas rochas para um ambiente de superfície terrestre. Já o ciclo do enxofre, ele é liberado juntamente com o nitrogênio, e os óxidos de enxofre e nitrogênio são provenientes de fábricas e de escapamentos de veículos. Entra na atmosfera, ele reage com a água, como eu tinha passado aquele processo, e forma o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Interagindo com essa água, quando essa nuvem ela condensa, ela forma a chuva, então chamamos de chuva ácida, no qual ela corrói estátuas, edifícios. Ela também acaba tornando o solo, a água, ácidos, corroendo, envenenando essa água, corroendo e danificando árvores também. Por isso que é tão prejudicial. Agora vamos entrar no aquecimento global. Outra reação de oxirredução. Quais são os gases do efeito estufa, onde eles são liberados? Naturalmente, suas fontes naturais, o metano, ele é liberado de pântanos e erupções vulcânicas. Já as atividades antrópicas, eles são liberados, esses metanos são provenientes de animais ruminantes, 28%,
seguidos de gás natural, aterro sanitário, cultivo de arroz, esgoto e outros. Já a emissão do CO2, ele vem diretamente 25% de geração de energia de calor, como as termoelétricas, os combustíveis fósseis, veículos, seguidos de 21% das indústrias e 21% do desmatamento e agricultura. Essas fontes não renováveis, por exemplo, o petróleo, a energia que a gente verificou aqui, a geração de energia, desses 25%, dentro deles, 37% vem proveniente do petróleo, seguido de gás natural, carvão mineral e urânio derivados. Quais são as consequências das queimadas? Peraí, acabei pulando aqui. O metano, além do metano, os bovinos, eles podem contribuir para a emissão também do CO2, indiretamente, porque desses 21% da liberação de CO2 está desmatamento e agricultura. E normalmente esse desmatamento não é só para a agricultura, para a plantação de cultivos, é também para a pastagem desses bovinos e demais animais ruminantes. Então, quais são as consequências dessas queimadas? Eles destroem a fauna e a flora, empobrece o solo, altera e destrói os ecossistemas, liberam mais carbono e aumenta o efeito estufa, reduz a penetração de água no subsolo e a poluição, que contribui para doenças respiratórias. Essas queimadas, elas são ciclos viciosos, porque as queimadas do aquecimento global é esse círculo, porque o fogo libera CO2, e esse CO2 aumenta o efeito estufa. O efeito estufa acarreta em mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas podem tornar locais secos, não ter mais chuva em determinados locais. E se esses locais ficarem secos, eles podem, como o caso da Amazônia, se tornar seco e ocorrer queimas mais naturais. Então continua esse círculo e sucessivamente continua esse círculo vicioso. O efeito El Niño aumenta o risco de queimas na Amazônia, que é no qual é essa mudança climática citada, porque ela impede que essas nuvens cheguem nesse ambiente para que possa ocorrer chuvas. Estufas de um vidro são estruturas com o objetivo de acumular e conter o calor no seu interior. Então, o efeito estufa, é chamado assim por causa desse objeto. E o infravermelho é uma luz, ela está próxima da luz visível e ela acaba aquecendo o ambiente. Ela permanecendo na Terra, ela acaba aquecendo esse ambiente. A retenção de parte dessa radiação solar na atmosfera terrestre, ela aquece no interior do estufa como uma estufa de planta. Então, quando há essa interação desse infravermelho com a Terra, ele acaba interagindo com esses poluentes. Ele interagindo com esses poluentes, ele acaba aquecendo mais o planeta Terra.
Então, esse gás do efeito estufa, por isso que chamam gases do efeito estufa. Ele acaba interagindo com o CO2, principalmente com o CO2 e o metano, e intensifica esse efeito estufa e não permite que o excesso desse calor saia. Então a Terra acaba aquecendo. Se os gases do efeito estufa aumentam a temperatura da Terra, o que o aumento da temperatura ocasiona? Ele ocasiona em mudanças climáticas, como por esses exemplos, em queimadas mais naturais, em locais que ficam secos ou locais que chovem muito. Ele pode também dar perda de habitats, como o degelo na Antártica, o degelo no Ártico, e também aumentar o nível do mar. Entrando agora em acidificação de oceanos, aqui se encontra a zona eufótica, onde é realizada a fotossíntese. Podem dar uma olhada nas zonas do mar, que é o ecossistema aquático marinho. Como acontece a acidificação do oceano? O CO2, ele presente na atmosfera, ele é absorvido na água do mar. O dióxido ele é dissolvido na água e ele interage com essa água. No momento que ele interage com a água, ele forma um ácido carbônico, que é H2CO3. Esse ácido carbônico ele acaba dissociando com o íon hidrogênio. E esse íon hidrogênio torna a água ácida. As conchas do esqueleto de corais, elas são formadas de carbono e eles se dissociam em íon cálcio e íon carbonato. Essas conchas são formadas de carbonato de cálcio, as conchas dos esqueletos dos corais são formadas de carbonato de cálcio, e eles se dissociam em íons cálcio e íon carbonato, devido à presença desse íon hidrogênio. Então, esse íon hidrogênio, ele interage com o carbonato. Então, ele que acaba provocando a quebra desse carbonato de cálcio das conchas e os esqueletos dos corais. Vendo isso, os corais eles são os quinidários sésseis que crescem formando colônias, podendo formar recifes. São bastante sensíveis a alterações climáticas e às mudanças na qualidade da água, como esse processo de acidificação do oceano. As zooxantelas são águas unicelulares, vivendo dentro das paredes celulares de cada pólipo dos corais. Simbiose. O pólipo tem relação de mutualismo, os dois são beneficiados com essa relação, como as zooxantelas. O pólipo recebe das zooxantelas os subprodutos da fotossíntese e os transforma em proteína, gordura, carboidrato. E os pólipos abrigam as zooxantelas e fornecem carbono vindo da respiração celular. E os nitratos, fosfato e as algas precisam para a fotossíntese. Esse aquecimento global e o branqueamento dos corais. Os oceanos absorvem grande parte do CO2 da atmosfera, tornando-se mais ácidos. Assim dificulta a formação dos esqueletos do calcário, como eu tinha passado aquele processo. Então, a temperatura acima do normal, as algas de zooxantela produzem água oxigenada tóxica.
Para se proteger, o coral expulsa as algas. Sem as algas, o esqueleto branco fica visível. Os oceanos absorvem grande parte do CO2 na atmosfera, tornando-se mais ácido. Assim, dificulta a formação do esqueleto calcário. Então, voltando lá, esse CO2 dissolvido na atmosfera e o carbonato de cálcio nos recifes de corais, eles se dissociam por causa do íon ou hidrogênio que está sendo liberado lá por causa da interação do CO2 com a água e acabam levando à morte desses recifes de corais. Buraco na camada de ozônio. Vocês podem visualizar aqui de 79 para 98, esse buraco se intensificou, em 2000 também. Teve uma leve redução em 2005. Aí vocês vejam também de 2014 para 2019, teve esse aumento, provavelmente, que o poluente que tinha sido, que interagia com essa camada de ozônio foi retirado por um tempo, mas se for para perceber de 2014 para 2019, teve algum outro produto que se intensificou esse buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio, O3, é um dos gases que compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 a 35 km de altitude, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que infiltra radiação ultravioleta do tipo B, UVB, nocivo aos seres vivos. Então, esse raio ultravioleta, ele se choca com o ozônio 3 e acaba dissociando essas moléculas. Então, essa camada de ozônio, que é formada por 3 oxigênio, elas se dissociam, então ela não existe mais. Ozônio na troposfera. O ozônio tem a função diferente na atmosfera em função da altitude em que se encontra. Na estratosfera, o ozônio é criado quando a radiação ultravioleta de origem solar interage com a molécula de oxigênio, quebrando em 2 átomos de hidrogênio, como vimos anteriormente. Um átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio, formando assim o ozônio. Na região estratosférica, 90% da radiação ultravioleta do tipo B é absorvida pelo ozônio. Ao nível do solo, a troposfera, o ozônio perde sua função de protetor e se transforma em gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Então, ele presente na troposfera, ele presente primeiro na estratosfera, ele protege a camada, ele forma a camada de ozônio e protege o planeta dos raios ultravioleta. Ele dissociado presente na troposfera, ele é considerado um poluente. Os CFCs. Até a década de 70, esses gases eram muito usados como propelentes de aerosóis de perfumes e inseticidas, como líquidos refrigerantes em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, e como gases expansores para a produção de polímeros para a formação de espuma. Então, esse CFCs, que é representado aqui pelo cloro, ele interage com o O3, que é o ozônio, quando a incidência desse ultravioleta, e ele acaba interagindo, quebrando essas moléculas. Então, aqui a liberação do CFC,
atinge a camada de ozônio, a liberação do cloro do CFC pela ação da radiação UV, o cloro destrói o ozônio e aumenta o nível de radiação UV, então a camada fica desprotegida quando é quebrada essas moléculas. Então vocês veem aqui, esse CFC, ele foi banido, mas se for para perceber de 2014 e 2019, houve um outro poluente que está fazendo esse mesmo efeito. Entrada de raio ultravioleta. Raios ultravioleta. Aqui, se vocês forem perceber que a onda dele é mais pequenininha. Quanto mais a onda for menor, mais radiação ele é emitido. Então, ultravioleta é radioativo. Ao contrário do infravermelho, que ele é mais quente e absorve mais calor, interage com os poluentes e torna a atmosfera mais quente. O ultravioleta ele é radioativo. Sua radiação provoca, como o UVA, provoca bronzeamento. A acumulação sobre um período de tempo pode levar a cataratas. O UVB causa queimaduras solares sobre a exposição aos raios. O UVB pode causar danos à córnea. O UVC absorvido e bloqueado pela camada de ozônio antes de alcançar a Terra. Destruição da camada de ozônio ocorre assim. Os raios UV removem o átomo do cloro da molécula de CFC, formando monóxido de cloro e oxigênio. É liberado na atmosfera a molécula de oxigênio. A liberação da molécula de monóxido de cloro é quebrado pelo átomo de oxigênio. E produz oxigênio e libera átomos de cloro. Bom, gente, é isso a aula. Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.